Sim, a gente vai lá. Vou pôr aqui a mesa. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu quero apresentar a vocês o pastor Ronaldo Perini. O Ronaldo tem uma história de superação e de resiliência muito grande, já enfrentou grandes provações na sua vida e ele superou-as na fé, na esperança e no amor. Está com a sua esposa Vânia ali e eu conheço o Ronaldo há cerca de uns 20 anos. Nós fizemos uma caminhada juntos numa irmandade que chamava-se Irmandade Emaús, que chama até hoje, que nós reunimos um grupo de pastores, aí, de 15 mais ou menos pastores, durante anos a fio, para nos encorajarmos mutuamente, para confessarmos nossos pecados, para abrirmos e para fazer Lectio Divina. Então, é com muita alegria que eu apresento o pastor Ronaldo, que é um homem que eu gosto muito de ouvir. E uma das pessoas no Brasil muito importantes para o Evangelho. Desculpa. Ele tem um livro que é uma jornada de oração na vida de Abraão, que ele trouxe, acho que uns 5, 6 exemplares, e ele pode depois autografar. É um livro muito bom que eu recomendo, principalmente quem gosta de orar e gosta de fazer um roteiro de oração. E 10 euros. Graça e paz, irmãos. Para mim é uma alegria muito grande estar hoje a compartilhar a palavra de Deus com vocês. E desde que recebi o convite da parte do pastor Osmar e também do pastor Rodolfo, eu coloquei no meu coração o propósito de orar e entender da parte de Deus o que dentro da sua palavra ele gostaria que eu pudesse partilhar com vocês. E uma palavra de Jesus a Nicodemos encheu meu coração. E essa palavra diz: importa-vos nascer de novo. E eu gostaria de falar sobre esse tema com vocês. Por isso vos convido a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 3. E confesso aos irmãos que também o meu coração se encheu de temor, porque embora eu fale o português do Brasil, eu sei que há algumas expressões que lá e aqui soam bem diferentes. Então, se eu cometer algum erro, me perdoem. Eu vou tentar me ater aí ao máximo que eu puder aquilo que é comum para as nossas culturas. A palavra de Deus diz assim, João capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito
é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te agradecemos por tua palavra que nos ensina, nos exorta, nos consola e nos repreende. Pedimos pelo teu Espírito a graça de termos a sua iluminação para tudo aquilo que vamos meditar e falar a respeito dela, para que o meditar do nosso coração também seja agradável ao teu coração. E assim, alimentados pela tua palavra, sejamos renovados em nossa fé pela graça daquele que tanto nos amou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Nicodemos era um mestre em Israel e ele procurou Jesus durante a noite, muito provavelmente porque ele não queria ser visto ao lado de Jesus. E a maneira como Nicodemos fala a respeito de Jesus, dizendo que ele é um mestre e que ele ensina da parte de Deus, porque ele faz milagres que somente alguém cujo Deus está com ele é capaz de fazer, Nicodemos mostra então que ele pensava a respeito de Jesus de uma maneira muito diferente dos outros mestres e dos outros doutores da lei. E neste diálogo entre Jesus e Nicodemos, que vai até o versículo 21 do capítulo que nós iniciamos a leitura hoje, Jesus fala a Nicodemos sobre muitas verdades que são importantes para o evangelho. O grande versículo de João 3,16, que é usado no mundo todo como um versículo evangelizador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta palavra de Jesus está inserida no seu diálogo com Nicodemos. E dentre muitas das verdades que Jesus Cristo falou com Nicodemos, eu gostaria de poder falar para os irmãos nessa manhã a respeito da necessidade do novo nascimento. A teologia cristã, ela trata do assunto do novo nascimento como a doutrina da regeneração ou da nova criação. E nós vamos poder ver o apóstolo Paulo tratando deste assunto sobre o novo nascimento, por exemplo, na sua carta ou epístola aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 15, quando ele escreve assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão têm alguma virtude, mas sim o ser uma nova criatura. Muitas vezes as religiões ensinam práticas e rituais que, se não for acompanhada de um novo nascimento, são práticas e rituais completamente vazios. O que importa mesmo, segundo o apóstolo Paulo, é ser uma nova criatura. E só se torna uma nova criatura a partir do novo nascimento. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo também está a nos ensinar: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Só pode andar em novidade de vida aquele que teve a experiência do novo nascimento. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo então ensina: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram,
e eis que tudo se fez novo. E o apóstolo Paulo continua, por exemplo, na sua carta a Tito, no capítulo 3, versículo 3 e 6, dizendo assim: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. O apóstolo Paulo, que pregou então aos gentios, afirmava categoricamente nas suas cartas, nos seus escritos, a necessidade de uma nova vida, a necessidade de uma regeneração, a necessidade de uma transformação que viesse de dentro para fora. O apóstolo Pedro, coluna também da igreja, ensina na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Bendito seja Deus, que por sua grande misericórdia nos gerou de novo. Novo nascimento, nos fazendo então novas criaturas para a glória de Deus. Pedro continua o seu ensino na sua primeira carta, agora no capítulo 1, versículo 22 e 23, escrevendo assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para que o amor fraternal não seja fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, em minha opinião, uma das pessoas que mais nos ensinou dentro do Evangelho a respeito da necessidade do novo nascimento foi realmente o apóstolo João. Porque quando nós lemos a primeira, a segunda e a terceira carta que ele escreveu, nós vamos ver na prática a vivência do Novo Testamento. Mas eu queria pensar entre os escritos do apóstolo João, o seu primeiro capítulo do Evangelho, nos versículos 11 e 13, quando ele diz: Jesus Cristo veio para o que era seu. Os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Todos aqueles que receberam Jesus Cristo, recebem de Jesus o poder de se tornarem filhos de Deus através do novo nascimento. Isso não é vontade humana, não é vontade minha, mas é um operar de Deus no coração daquele que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amados irmãos, não sei aqui em Portugal, mas no Brasil, o tema do novo nascimento fugiu dos púlpitos. Se fala sobre cura, se fala sobre libertação, se fala sobre prosperidade, se fala sobre muitas coisas, mas não se enfatiza a necessidade de um novo nascimento para poder entrar no reino de Deus. Esta é uma verdade que está sendo esquecida e negligenciada
pela cristandade protestante ao redor do mundo. O tema do novo nascimento tem uma importância fundamental para nós cristãos, porque Jesus Cristo disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E o tema do novo nascimento é muito amplo. Então eu quero fechar um pouquinho com vocês este tema e gostaria de poder falar com vocês sobre algumas coisas que acontecem conosco quando nós nascemos de novo. A primeira coisa que ocorre no coração de uma pessoa que tem a experiência do novo nascimento é que, ao nascer de novo, essa pessoa recebe uma nova natureza. Jesus Cristo afirmou em João capítulo 3, versículo 6, texto que nós já lemos na passagem de Nicodemos, que aquele que nasceu da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E um pouquinho mais adiante, o apóstolo Pedro, escrevendo em sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós herdamos de Adão, pelo nosso nascimento, uma natureza humana caída, com uma inclinação natural para o pecado. Eu tenho 2 filhos, e o meu filho mais velho dizia, quando a minha esposa estava grávida, eu vou ensinar o meu irmão a mentir. E eu dizia, não precisa, ninguém te ensinou, e você já é capaz de contar muitas mentiras, porque a natureza pecaminosa está dentro. Depois, quando o nosso filho menor nasceu, ele bateu no irmão mais velho. O irmão mais velho era muito bonzinho, não queria machucar o menor, então o pequenininho bateu nele. E a Vânia, minha esposa, olhou para o Mateus, que é o nosso filho caçula, e disse, por que você bateu no seu irmão? E ele olhou com aquela cara séria para a Vânia e disse, é a tentação, mãe. As crianças são como um leão. Um leão filhotinho, é bonitinho, mas o instinto de fera está dentro. E assim, quando aquele leãozinho bonitinho crescer, esse instinto de fera vai se manifestar. As crianças são bonitas, são lindas, são agradáveis, mas o instinto do pecado está dentro delas e esse instinto vai se manifestar algum dia. Então, quando nós recebemos esta natureza caída, mas nós temos a oportunidade de reconhecer Cristo como nosso Senhor e Salvador, sendo então selados pelo Espírito que em nós clama, Abba, Pai, nós então recebemos, pela habitação do Espírito Santo, uma nova natureza que agora também habita dentro de nós, e esta natureza, ela inclina para as coisas de Deus. De maneira que nós, cristãos, temos hoje 2 naturezas vivendo ou coabitando dentro de nós. Uma é a natureza carnal e a outra é a natureza divina. E a Bíblia chama isso de um combate. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E se nós queremos ter alguma convicção de que nascemos de novo, é esse combate entre o espírito e a carne dentro de nós, que nos mostra que nós nascemos de novo, temos uma natureza divina e temos uma natureza humana lutando dentro de nós. Porém, o apóstolo Paulo nos ensina que se nós vivermos guiados pelo Espírito,
nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Mas se vivermos guiados pela carne, então nós vamos satisfazer todas as concupiscências do nosso coração. A segunda coisa que ocorre quando nós nascemos de novo é que nós recebemos uma nova mente. A natureza pecaminosa, ela se vale de uma mente inclinada para menosprezar as coisas de Deus. Por isso, Paulo, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 19 e versículo 22, ele diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por isso, com a mentalidade carnal, será impossível para o homem natural entender as coisas de Deus. As coisas de Deus, para o homem natural, se tornam loucuras. E se nós olharmos o que é o Evangelho, nós vamos ver que, pela nossa lógica, é loucura. Jesus diz: aquele que quer ser o maior, seja... Não faz sentido na nossa lógica. Não faz sentido. Olha, se alguém te dá um tapa na face, oferece a outra. Não tem lógica isso. Se alguém pedir a sua capa, dê também a túnica. E se alguém pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Não faz sentido isso. Mas ontem eu conversava com o pastor Osmar à mesa, de um cristão que escreveu um livro chamado Comunhão de Amor, e ele dizia assim que o nosso grande problema é que nós queremos entender o Evangelho para obedecer, mas na verdade nós deveríamos obedecer para entender. Porque se nós obedecermos, nós vamos dizer: ah, então foi por isso que o Senhor mandou virar ao outro lado. Ah, então foi por isso que ele mandou dar a capa também. Nós nunca vamos compreender antes da obediência. Obedecemos e, a partir de então, compreendemos. E aí, então, meus queridos irmãos, ao nos convertermos, Cristo abre o nosso entendimento para que as coisas de Deus possam ser por nós percebidas e entendidas a partir de um outro ângulo. Então, quem acha que as coisas de Deus e a sua vontade e os seus ensinamentos são loucuras, é porque ainda pensam com a cabeça aqui da terra. Por isso, o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 23, ele diz: e digo isto, e no Senhor testifico, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Um novo nascimento e uma nova natureza requer de nós uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de raciocinar a partir da lógica que vem do céu e não da lógica que nasce da terra. Por isso, todos nós somos conclamados a não nos conformarmos com este mundo, mas sim a sermos transformados pela renovação da nossa mente, conforme já lemos aqui hoje. O apóstolo Paulo, então, vai afirmar em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo,
Então, Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 18, diz: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dará em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, e iluminará os olhos do nosso entendimento, para que saibamos qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos seus santos. A terceira coisa que ocorre com o novo nascimento é que nós também recebemos um novo coração. Em muitos dos textos que nós lemos sobre a mente, sobre a nova mente, a mentalidade nova que o novo nascimento nos traz, nós vamos ver também uma referência sobre o coração, mostrando que quando o pecado entrou no mundo, ele deturpou a nossa maneira de pensar, mas ele também deturpou a nossa maneira de sentir. Os nossos afetos também precisam ser renovados de alguma maneira. Eles também precisam ser regenerados. No Velho Testamento, o profeta Jeremias já dizia que enganoso é o coração do homem, mais perverso do que qualquer coisa. E quem o conhecerá? Mas a resposta vem do próprio profeta Jeremias. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Deus conhece os nossos corações. Paulo, em Efésios, também ele segue essa mesma linha de pensamento do profeta Jeremias, porque ele diz no capítulo 4, versículo 17 e 19: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. É interessante, meus irmãos, eu só queria fazer esse parênteses, que saber que algo é errado não é o suficiente para que nós deixemos de fazê-lo. Porque, às vezes, sabendo que algo é errado, nós estamos emocionalmente envolvidos com o erro. E muitas vezes cometemos o erro, mesmo sabendo que é errado, porque a nossa emoção está comprometida. Por isso, não basta apenas ter uma nova mente, há de se ter também um novo coração, para que as nossas emoções sejam resgatadas, sejam regeneradas, sejam salvas pelo Senhor. Por isso que o Davi, o salmista, no Salmo 51, ele pede a Deus que crie dentro dele um espírito reto e um coração puro. Só uma obra de Deus é capaz de purificar o nosso coração de tal maneira. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, Deus faz a seguinte promessa através do profeta: eu lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei do seu peito um coração de pedra, um coração insensível, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles serão por povo, e eu lhes serei por seu Deus. E quero acelerar, meus irmãos, para não tomar mais tempo, já agradecendo a paciência de vocês. Ao nascer de novo, nós também recebemos uma nova cidadania. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, afirma que Deus nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E já em Filipenses capítulo 3, versículo 20, o mesmo apóstolo ensina que a nossa pátria está no céu. Nós somos cidadãos celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz: portanto, vocês não são mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Enquanto isso, o apóstolo Pedro,
vai dizer que somos uma geração eleita, uma nação santa, reino de sacerdotes e um povo escolhido por Deus. O próprio Cristo disse que o seu reino não era desse mundo. Assim também nós podemos crer que a nossa pátria derradeira está no céu e aqui na terra somos todos peregrinos. A nossa cidadania é celestial. E por fim, ao nascer de novo, nós recebemos uma nova família. No trecho da carta de Paulo aos Filipenses, ele citou o fato de que, além de sermos concidadãos dos santos, somos também membros da família de Deus. E o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1, ele diz: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Ser filho de Deus é um privilégio. Amém? Mas isso também significa que eu tenho como irmão todo aquele que tem Deus como Pai. Ter Deus como Pai é ter todos os filhos de Deus como meu irmão. E nisso consiste a comunidade da igreja. Nós somos diferentes em muitos aspectos, mas a nossa união não está na placa da igreja a que pertencemos. A nossa união está no fato de sermos filhos do Pai. Vocês se lembram da parábola do filho pródigo? Quando o filho mais velho estava nervoso, porque o mais novo retornou, ele disse ao pai: esse teu filho gastou tudo que tinha. E o pai olhou para aquele filho mais velho e disse: o teu irmão, deixa eu te lembrar que ele não é só meu filho, ele é teu irmão. O teu irmão estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Ser igreja é nos lembrarmos todos os dias que temos um Pai no céu e muitos irmãos aqui na terra e vivemos esta comunidade chamada igreja. Hoje, o que é isso aqui, senão uma reunião de irmãos na casa do Pai? Estamos na casa do Pai. Assim, meus amados, quem nasceu de novo recebeu uma nova natureza. Quem nasceu de novo recebeu uma nova mente. Quem nasceu de novo recebeu um novo coração. Quem nasceu de novo tem uma nova cidadania. E quem nasceu de novo tem uma nova família. Esta é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Amém? Que Deus nos abençoe. E eu agradeço aos irmãos por essa oportunidade. Que essa palavra de Deus possa ajudá-los na edificação e no fortalecimento da vossa fé. Amém. Queridos irmãos, vamos estar um pouco em silêncio, está bem? A pensar. Depois iremos dirigir-nos juntos ao Pai em cânticos novamente.